Olá, sou Daniel Venturini e neste vídeo quero falar sobre o indeferimento da petição inicial. Como já vimos, a petição inicial dá início ao processo. Ela é o veículo pelo qual o autor vai deduzir a sua pretensão. Ela é endereçada para um juízo e contém um pedido que vai ser objeto de apreciação. É importante que você entenda que neste momento já existe uma relação jurídica processual, porém ela é ainda bilateral, porque eu tenho de um lado o autor que ajuizou a ação e do outro o juiz para o qual a petição inicial foi destinada. A partir dessas informações, eu quero que você entenda que existem três cenários possíveis. Ou eu vou ter o recebimento da petição inicial com a determinação da citação do réu, ou eu vou ter a determinação de emenda desta petição inicial, ou eu vou ter o indeferimento da petição inicial. Existe um quarto cenário possível, que é a improcedência liminar do pedido, mas este assunto vai ser objeto de um vídeo próprio. Portanto, para frisar bem, são três hipóteses: recebimento da petição inicial com determinação da citação do réu, determinação da emenda da petição inicial e indeferimento da petição inicial. Vamos analisar agora cada uma dessas três hipóteses. Vamos ao primeiro, recebimento da petição inicial. Este é o melhor cenário possível. Por quê? Ao receber a petição inicial, o que o juiz está nos dizendo? Analisei a petição e os documentos e verifiquei que todos os requisitos estão preenchidos, como também verifiquei a existência das condições da ação e dos pressupostos processuais. Portanto, estou determinando a citação do réu para que o processo prossiga normalmente. Daí vocês vão ver que algumas pessoas dizem: o juiz proferiu o despacho inicial. Cuidado com isso. Quando eu falo despacho, eu estou falando de ato processual praticado pelo juiz. Lembrem-se, existem os sujeitos do processo, o juiz é um desses sujeitos, e os sujeitos do processo praticam atos processuais. Dentre os atos praticados pelo juiz, nós temos despachos, decisões interlocutórias e sentença. Rapidamente, qual que é a diferença entre despacho e decisão interlocutória? É o conteúdo decisório. Despacho não tem conteúdo decisório. Despacho é ato de mero expediente, é ato de impulso oficial. Decisão interlocutória, por sua vez, tem conteúdo decisório. Então a pergunta é: ao receber a petição inicial, estaria o juiz praticando um ato de mero expediente, um ato de impulso oficial? E a resposta é não. Ele está praticando um ato que contém, conteúdo decisório. Ou seja, ele analisou a petição, os seus documentos, vislumbrou a presença dos requisitos, condições e pressupostos, e por conta desta análise é que ele fala: eu recebo, e determina a citação do réu. Portanto, ainda que se fale que houve o despacho inicial, que muitas vezes é representado por uma simples palavra, cite-se o réu, este ato praticado pelo juiz se reveste com uma decisão interlocutória. Então essa foi a primeira hipótese. Vamos à segunda. A segunda é determinação de emenda da petição inicial. O que significa isso? Significa que o juiz realizou aquela análise e vislumbrou a existência de um vício, de um defeito sanável. O que isso significa? Um vício, um defeito passível de correção, passível de saneamento. Entendam, a lógica do processo é a de aproveitamento dos atos processuais. Então, se eu puder emendar o ato, consertar o ato, eu devo fazê-lo, a fim de evitar o quê? A extinção da ação e o novo ajuizamento de uma outra ação que vai movimentar toda a máquina do judiciário. Portanto, diante dessa situação, o juiz vai
intimar o autor para que ele proceda a esta correção, sob pena de indeferimento da petição inicial. Então, a partir desse momento, nós temos uma conclusão importante. O juiz, diante desta situação, ele não pode indeferir de plano a petição inicial. Ou seja, diante da verificação de um vício sanável, não pode o juiz indeferir de plano a petição inicial. E, além disso, o juiz tem que fundamentar o seu entendimento, ou seja, o autor tem que saber exatamente qual que é o ponto para que seja praticada esta correção exigida pelo juiz. Daí, nós temos dois caminhos. Ou o autor procede à correção, à emenda, e aí a petição inicial é recebida e o processo segue o seu curso normal, ou então o autor não procede à emenda, não faz a correção, e nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o indeferimento da petição inicial. Então, vocês vão ter o quê? Deem uma olhadinha no artigo 321 e vocês vão verificar o quê? Esta possibilidade de emenda da petição inicial. Temos aí a terceira e última hipótese, que é o indeferimento da petição inicial. Este, sem dúvida, é o pior cenário possível, porque ao indeferir a petição inicial, o juiz o que ele proíbe que o processo avance. Ele não vai permitir que a relação jurídica processual, até então bilateral, se torne trilateral, ou seja, com a presença do réu, que ela se complete. E é correto que ele faça isso, até porque não haveria lógica nenhuma ele permitir que o processo avançasse se não tivesse a menor chance de se desenvolver de forma regular. Este cuidado que o juiz tem, no sentido de verificar sempre a existência das condições da ação, dos requisitos, dos pressupostos processuais, é uma atividade que se estende ao longo do processo. Mas, inegavelmente, o primeiro filtro se faz neste momento de análise da petição inicial. Porém, só podemos cogitar desta hipótese, ou seja, do indeferimento de plano, se eu estiver diante de um vício não sanável. Ou seja, tem que ser uma situação muito grave, que não possa ser saneada para que esteja autorizado o indeferimento desta petição inicial. Daí, é importante nós vermos o quê? Quais são as hipóteses desse indeferimento. E, para tanto, eu peço que você acompanhe a leitura do artigo 330 do Código de Processo Civil. Vamos lá. O artigo 330, ele fala o seguinte: a petição inicial será indeferida quando? E aí nós temos o quê? De cara, 4 incisos. Inciso 1º, quando for inepta. Inciso 2º, quando a parte for manifestamente ilegítima. 3º, quando o autor carecer de interesse processual. E a 4ª, quando não atendidas as prescrições contidas no artigo 106 e 321. Então vamos analisar com calma agora. Inciso 1º, inépcia da petição inicial. Quando que a petição inicial é inepta? A resposta está no parágrafo 1º do próprio artigo 330. E consta lá: considera-se inepta a petição inicial quando lhe faltar pedido ou causa de pedir, o pedido for indeterminado, ressalvadas aquelas hipóteses autorizadoras de pedido genérico, e da narração dos fatos não decorrer logicamente uma conclusão, e por fim, quando contiver pedidos incompatíveis entre si. Ou seja, nós estamos falando aqui dos requisitos da petição inicial que já foram objetos de estudo. Então, se a petição inicial for inepta, eu vou ter o quê? O seu indeferimento e, consequentemente, a extinção do processo. Vamos aos demais incisos do artigo 330. Temos lá: parte manifestamente ilegítima ou autor carecer de interesse processual. Do que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando das condições da ação. Então, não presentes as condições da ação, a petição inicial tem que ser indeferida e o processo tem que ser extinto. Temos ainda
aquela situação que faz menção ao artigo 106 e o artigo 321. O artigo 106 trata daquela hipótese do advogado ajuizar em causa própria a ação. Isso é possível? Sim, é possível. Mas é necessário que o preenchimento de determinados requisitos. Se esses requisitos não forem preenchidos, a petição inicial assinada por este advogado que está atuando em causa própria, ela vai ser indeferida. E o artigo 321 retrata aquela situação já discutida aqui no seguinte sentido: se o juiz determinar a emenda da petição inicial e o autor não proceder a esta correção, o que vai acontecer? A petição inicial vai ser indeferida. Portanto, essas são as hipóteses de indeferimento, e é importante que você entenda que, diante desta situação, nós vamos ter o que? A extinção do processo. E para que o juiz indefira a petição inicial e extinga o processo, ele vai fazer uso do que? De uma sentença. É através de uma sentença que o processo vai ser extinto. Daí, para quem está estudando para a OAB ou para qualquer outro concurso, fica aí uma dica. Vocês vão dar uma lida no artigo 331 do Código de Processo Civil. Esse artigo fala o quê? Da possibilidade do juízo se retratar diante de uma apelação interposta contra esta sentença. Então, só adiantando um pouco o nosso estudo, ou seja, indo um pouquinho lá para frente, entendam, o recurso cabível contra a sentença é o recurso de apelação. Mas aqui, nesta apelação interposta em face desta sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, nós temos a possibilidade do exercício do juízo de retratação. Ou seja, o autor vai apelar e, diante desta apelação do autor, o juiz pode se retratar, pode voltar atrás naquilo que entendeu. Esta é uma exceção à regra da apelação. Portanto, diante de uma exceção, tem que haver uma maior atenção por parte de vocês. Para finalizar este vídeo, me surgiu uma dúvida. Vamos imaginar que o juiz analisou a petição inicial e documentos e dessa leitura ele verificou que seria o caso de uma prescrição. Ele poderia, por conta dessa situação de vislumbrar a ocorrência da prescrição, indeferir a petição inicial? Para você responder essa pergunta, você tem que se lembrar o que é prescrição e também se lembrar se a prescrição pode ou não ser pronunciada de ofício pelo juiz. Mas a resposta a essa pergunta é não. Não é caso de se indeferir essa petição inicial. Não só porque a gente está diante de uma situação que não está prevista no rol do artigo 330, mas também pelo disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, ou seja, lá no comecinho. Então, para finalizar, vamos ler o artigo 10. O juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Portanto, novamente a resposta, mesmo que o juiz vislumbre que ocorreu a prescrição, esse não seria motivo de indeferimento da petição inicial. É isso.